Então eles nos fornecem os meios para promover o desenvolvimento dessas lideranças. Então, com transferência dos envolvidos naqueles crimes, naqueles ataques, com o apoio maciço da Força Nacional, com uma atuação também eficaz das forças policiais do Estado do Ceará, comandadas pelo Estado, foi a crise debelada em mais ou menos 30 dias. Houve um declínio significativo após um pico dos ataques e aquilo foi controlado. Na esteira que havíamos prometido para o presidente, nós seríamos firmes contra o crime organizado, e uma das falhas que nós tínhamos na nossa política de segurança pública era uma falta de enfrentamento adequado da maior organização criminosa brasileira. Tem gente que diz que não deve falar o nome, parecendo uma espécie de filme do Harry Potter, mas nós podemos falar, é o PCC. Essas pessoas cometeram ataques, uma espécie de terrorismo, essas lideranças, em 2006, no estado de São Paulo, atacaram os policiais, num ato de ousadia criminosa. E já naquela época, na minha opinião, deveriam ter sido transferidos aos presídios federais. O primeiro presídio federal foi inaugurado em Catanduvas, no Paraná. Eu fui um dos primeiros, praticamente o primeiro juiz corregedor do presídio federal de Catanduvas. Deveriam ter sido transferidos para se mandar uma mensagem. Não foram. Antes ainda de nós assumirmos o Ministério, nós conversamos com o governo de São Paulo, em o novo governo de São Paulo, que também assumiria, em comum acordo chegamos à conclusão de que as lideranças deveriam ser transferidas. Era importante mandar uma mensagem, porque se lideranças criminosas da principal organização cometem crimes graves, não são tomadas atitudes mais severas, se elas continuam comandando o crime dentro das prisões, passa um recado errado à criminalidade. O recado que passa é que o Estado não tem coragem de enfrentar essa organização. E para a criminalidade comum, muitas vezes querendo se proteger, o que o criminoso pensa? Bem, esse é o grupo que eu quero participar. Esse é o grupo que eu quero integrar, porque eu vou estar protegido. O Estado não tem coragem. Então nós quisemos mandar um recado diferente. E o que nós fizemos foi, em fevereiro, uma ação conjunta com o governo do Estado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também com as Forças Armadas, também com apoio de outros ministérios, promovemos a transferência do Estado de São Paulo dessas lideranças criminosas para os presídios federais. E as lideranças foram isoladas. E nós mudamos as regras de visitação dos presídios federais. A partir dessa transferência, visita só por parlatório, sem mais visitas com contatos físicos, porque isso é importante, porque isso nos possibilita controlar mais eficazmente o contato dessas lideranças com o mundo externo. É um tratamento penal mais rigoroso? É, mas é um tratamento destinado a líderes de organizações criminosas, não ao criminoso trivial, não ao criminoso comum, não ao pequeno criminoso, mas sim ao grande criminoso. Uma dica acadêmica: pesquisem um caso norte-americano decidido por uma corte de apelação federal norte-americana chamada Brusino versus Carlson, que conta a história de como foram criados os presídios federais norte-americanos, os chamados Super Mac Prisons. Diante de um estado de perene rebelião e crimes praticados dentro dos presídios, as autoridades norte-americanas decidiram criar essas prisões de segurança máxima, e a constitucionalidade do tratamento penal mais rigoroso foi discutida nesse caso, chamado Brusino versus Carlson, que é muito interessante, fugiu aqui o ano da decisão, e é ainda interessante porque o relator do caso é um famoso também juiz filósofo, juiz filósofo, era juiz federal, também juiz filósofo, escreve muito na área de Law and Economics, que é o juiz Richard Posner. Houve uma intensificação, um fortalecimento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ainda em andamento.
foi dada autonomia para esses órgãos realizar o seu trabalho. Foi determinada a Polícia Federal que fortalecesse as forças-tarefas de investigação na área da corrupção. Nós conseguimos, com autorização do presidente, aumentar o número de pessoas que estão sendo chamadas nos concursos de andamento, que vai gerar resultados importantes. E nós prosseguimos combatendo de uma maneira mais intensa o tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, até maio desse ano, a Polícia Federal apreendeu cerca de 39 toneladas de cocaína. Antes, 23 toneladas no mesmo período no ano passado. Então, um acréscimo muito significativo. Interessante destacar que as apreensões de maconha diminuíram. Mas isso tem uma explicação. O Brasil intensificou aquilo que a gente chama de Operação Aliança, que é auxiliar ao Paraguai a erradicação de plantações de maconha no seu território. A maconha consumida no Brasil vem principalmente do Paraguai. Então, uma política de erradicação disso, das plantações, é bastante eficaz para o combate desse crime. Não me interessa a posição das pessoas em relação a drogas, se tem que ser liberada, se não tem que ser liberada. Não é liberada e é crime. Enquanto é crime, é um comércio negro e ele alimenta o crime organizado. Então, quando alguém compra ou consome droga, está alimentando o crime organizado, na verdade é uma das principais fontes de receita. Então, combater o tráfico de drogas, além de proteger as nossas crianças e adolescentes, também é uma política de enfrentamento do crime organizado. Nós decidimos também, esse comum acordo do presidente Jair Bolsonaro, que não íamos dar mais abrigo a criminosos comuns ou terroristas travestidos de criminosos políticos. Um primeiro caso foi o caso do Cesare Battisti. O governo anterior havia já determinado a extradição, no entanto ele autorizado a extradição, no entanto ele fugiu para a Bolívia. Isso também aconteceu na primeira semana do governo. Depois daquela crise no Ceará, eu lembro que eu estava no final de semana lá em Brasília, e de repente recebo uma ligação da Bolívia, recebo uma ligação de madrugada dizendo que ele tinha sido preso na Bolívia. Aí nós tentamos, na época, trazê-lo para o Brasil entregar ele para a Itália. Era uma questão apenas de demonstrar à Itália que nós estávamos arrependidos de ter negado anteriormente a entrega dele, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter autorizado a sua extradição. Nós achamos que era simbolicamente importante. No final, optou-se por ele ir direto da Bolívia para a Itália. Também não tem problema, foi uma opção razoável. O mais importante é que ele, de fato, pagasse pelos seus crimes, que, aliás, ele confessou. Posteriormente, como foi divulgado amplamente, ele confessou 4 assassinatos lá na Itália, demonstrando que de criminoso político ou de inocente ele não tinha nada. Era apenas um assassino, e até foi um episódio vergonhoso o Brasil ter negado a entregá-lo ao Estado italiano durante muito tempo. O Sérgio Fernando Moro, em reconhecimento ao seu excelente desempenho e destacada liderança em favor da justiça, da pátria, da comunidade brasileira, conforme os princípios e finalidades estatutários de nosso regime geral. Marília, 19 de agosto de 2019, Dr. Márcio Mesquita Serva, magnífico reitor. Convidamos agora o professor doutor Sérgio Fernando Moro, já como doutor desta casa, a proferir a sua palestra tão esperada por nós e por nossos acadêmicos. Oi, e o Coronel Tadeu.
Isso. Boa noite a todos. Vou pegar ele aqui agora aqui. Inicialmente, tenho que agradecer essa grande honra de ter recebido esse título doutor honoris causa dessa instituição tão renomada, a Universidade de Marília. Agradecer enormemente a generosidade, né, dos conselheiros, do corpo docente, em especial aqui na pessoa do reitor Márcio Mesquita. Agradecer as gentis palavras do professor Emerson Borges, ele que foi o portador do convite há algum tempo. Hoje consegui casar esse compromisso com algumas visitas oficiais na região, mas sem embargo da relevância das visitas oficiais, quero dizer que é o evento principal. Eu fico extremamente honrado e tocado por receber esse título tão importante dessa renomada universidade. Muito obrigado. Aproveitando aqui, agradecer também, acabei trazendo uma equipe, né, de parlamentares, senador Major Olímpio, deputado Capitão Augusto, deputado Cezinha, deputado Coronel Tadeu, agradeço a gentileza pelo acompanhamento, cumprimento também o prefeito de Marília, o prefeito Daniel, todas as autoridades aqui presentes, vereadores, o corpo da Polícia Militar, né, alunos, professores. Um cumprimento especial à minha família, que acabou vindo aqui me acompanhando, meu irmão César Moura aqui presente, minha mãe, a Beth Moura. Muito obrigado por terem vindo aqui me prestigiar. Eu fico na dúvida, quando eu mandei esse tema do projeto anticrime, de lei anticrime, eu confesso que eu iria falar sobre o projeto de lei anticrime, mas eu vou tomar a liberdade de mudar, fazer um ajuste na minha exposição, né, para fazer uma exposição um pouco mais, não tão jurídica, talvez assim, tendo em vista a plateia. Embora seja uma semana acadêmica, eu sei que existem aqui muitas pessoas que não são exatamente da área jurídica. Então eu queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho lá no Ministério. Espero não ser chato, né? Não é bem uma prestação de contas, mas muitas coisas aconteceram, coisas interessantes, e realizar algumas explicações. Queria, assim, daí no final, terminar com uma história que não é minha, que é uma história antiga, mas é uma história muito interessante para os acadêmicos de direito e muito importante para o momento atual. Bem, eu já falei publicamente, mas ingressei na magistratura em 1996, tive vários desafios na minha carreira de magistrado. A gente pensa mais recentemente na Operação Lava Jato, mas teve vários outros grandes casos envolvendo os mais variados crimes, inclusive crime organizado, inclusive Luiz Fernando da Costa, vulgo Fernandinho Benamar, traficantes paulistas vários. Eu lembro que tinha um grande traficante aqui no interior de São Paulo, na chamada Rota Caipira do Tráfico, até num livro que escreveram sobre, chamado Luciano Geraldo Daniel. Posso falar porque já foi condenado, também não sou mais juiz, então não importa tanto. Mas ele tinha um apelido chamado Luciano Tio Patinhas, para ter mais ou menos uma ideia do patrimônio que esse indivíduo teria angariado com a sua atividade criminosa de tráfico de cocaína. Depois da Operação Lava Jato, foram 4 anos, mais de 4 anos de um grande desafio. O pessoal, às vezes, que não era muito favorável à Operação Lava Jato, ficava se perguntando, mas quando a Operação Lava Jato vai acabar, né? Eu fazia mesmo essa pergunta para mim. Eu era o principal interessado que ela acabasse em determinados momentos. Era difícil, era trabalhoso, era custoso. Tudo isso tem um preço. Eu acho que, apesar de pontuais críticas que podem ser realizadas em relação a ela, houve uma mudança. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção, e essa tradição foi rompida. Claro que trabalhar pela integridade é sempre um desafio permanente. Não existe um mundo ou uma história que simplesmente acaba. Esse é um desafio perene. Mas, de fato, algo mudou no Brasil nos últimos 5 anos, em parte
por conta da Operação Lava Jato, da quebra dessa tradição de impunidade da grande corrupção. Muito a fazer, muito a fazer. Muitas pessoas que eventualmente deveriam ter sido condenadas e punidas e que pelos defeitos do nosso sistema de justiça eventualmente acabam escapando, mas muita gente que não se imaginava que um dia podia responder pelos seus crimes perante as cortes de justiça foi processada através do devido processo e julgado, e vários deles cumprindo as suas penas. Mas no final do ano passado, logo após as eleições, o presidente Jair Bolsonaro, então eleito, ainda não presidente, mas logo após as eleições, me fez o convite de assumir esse cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confesso que não foi uma decisão muito fácil. Foi largar 22 anos de magistratura, com tudo que isso representa, não só a história da magistratura, mas, de certa maneira, abandonar uma zona de conforto, pelo menos uma zona de conforto em termos de cargo, para assumir esse grande desafio. Qual foi a ideia? E eu conversei muito bem com o presidente nessa época. Presidente, o objetivo é consolidar os esforços anticorrupção. Isso significa não só avançar mais, mas igualmente evitar o retrocesso, avançar igualmente no enfrentamento do crime organizado e do crime violento. O Brasil tem problemas sérios, com os 3 problemas: corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E não raramente os 3 estão relacionados. A criminalidade organizada gera criminalidade violenta, se serve da corrupção para buscar impunidade, e por outro lado a corrupção impacta a nossa capacidade de formular e executar políticas públicas eficientes para enfrentar a criminalidade organizada e a criminalidade violenta. Claro que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem uma série outra de atribuições, mas o foco era esse. Havendo a convergência entre a minha pauta e a pauta do presidente, aceitei o convite, aceitei o desafio e assumi. E eu queria falar um pouquinho sobre o que foi feito, de uma forma não burocrática, mas de ilustrar algumas dificuldades dentro do Ministério. Assumi no dia 1º de janeiro, juntamente com o presidente, e naquele começo de governo, tem toda uma confusão burocrática, porque novas pessoas estão saindo do Ministério, pessoas estão entrando no Ministério, as pessoas que você indicou ainda não assumiram os seus cargos por completo, então existe uma espécie ali de limbo administrativo no começo. Mas, janeiro, o que pode acontecer em janeiro? Janeiro é um mês mais calmo. No 4º dia, estourou, como todos se lembram, a crise de segurança no Ceará. Logo no 4º dia que nós não tínhamos nem as nossas posições ainda completas. Para aqueles que não eventualmente se recordam, grupos criminosos organizados no Ceará se uniram e começaram a realizar verdadeiros atentados terroristas contra alvos civis, inclusive utilizando incêndios, inclusive utilizando aparatos explosivos. Eu lembro de ter visto na época uma foto na qual eles tentaram explodir um viaduto, na base de um viaduto, e claro, aquilo extremamente grave. Certamente a responsabilidade primária para a segurança pública é do Estado do Ceará, mas de pronto nós vimos ali uma situação em que o governo federal tinha necessidade de auxiliar. Encaminhamos já no dia seguinte, ao pedido do governo do Ceará, a Força Nacional de Segurança Pública, que é afetada ao Ministério da Justiça. Encaminhamos uma força de intervenção penitenciária. Esse é um fenômeno interessante, todos já sabem. Muitas das nossas organizações criminosas mais poderosas estão sediadas nos presídios. Nos presídios, vários deles, ao invés deles impactarem a capacidade
dos criminosos de continuarem a cometer crimes, acabam funcionando como verdadeiras sedes de crime organizado. Claro que a resposta para esse problema não é a resposta fácil que alguns dizem: temos que ter menos presos, menos presídios. Não, os criminosos têm que ficar presos, pelo amor de Deus. Não se resolve o problema da criminalidade simplesmente soltando criminosos perigosos, por exemplo, como esses que comandavam atentados explosivos à população civil. Nós formamos essa Força de Intervenção Penitenciária, enviamos para lá, pedimos à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal que intensificassem a atuação, e o que nós fizemos, que é muito importante e que tem sido um remédio eficaz contra o crime organizado. O crime organizado se combate em todo lugar do mundo mediante uma estratégia muito simples: investigações exitosas, que demandam não raras vezes também rastreamento financeiro e patrimonial, a velha ideia do siga o dinheiro, condenações criminais dos líderes, isolamento dos líderes e confisco do patrimônio. Nós temos hoje no Brasil um instrumento que já vem de governos anteriores, não fomos nós que criamos, mas é um instrumento muito importante, que são os presídios federais de segurança máxima. Nossos presídios estaduais têm qualidades variadas, não é correto afirmar que eles não prestam, tem vários que são muito bons, tem vários que estão em uma situação muito ruim, mas nós temos os presídios federais de segurança máxima que são muito bons. Foram baseados naqueles modelos chamados de cárcere duro, da Lei de Execução Penal Italiana, artigo 41 bis da Lei de Execução, que é o cárcere destinado aos mafiosos, ou as Supermax Prisons que existem nos Estados Unidos. Os presídios federais são 5 no país inteiro, não tem histórico de fugas, rebeliões ou utilização de aparelhos celulares lá dentro. Então eles nos fornecem os meios para promover o isolamento dessas lideranças. Então, com transferência dos envolvidos naqueles crimes, naqueles ataques, com o apoio maciço da Força Nacional, com uma atuação também eficaz das forças policiais do Estado do Ceará, comandadas pelo Estado, foi a crise debelada em mais ou menos 30 dias. Houve um declínio significativo após um pico dos ataques e aquilo foi controlado. Na esteira que havíamos prometido para o presidente, nós seríamos firmes contra o crime organizado, e uma das falhas que nós tínhamos na nossa política de segurança pública era uma falta de enfrentamento adequado da maior organização criminosa brasileira. Tem gente que diz que não deve falar o nome, parecendo uma espécie de filme do Harry Potter, mas nós podemos falar, é o PCC. Essas pessoas cometeram ataques, uma espécie de terrorismo, essas lideranças, em 2006, no estado de São Paulo, atacaram os policiais, num ato de ousadia criminosa. E já naquela época, na minha opinião, deveriam ter sido transferidos aos presídios federais. O primeiro presídio federal foi inaugurado em Catanduvas, no Paraná. Eu fui um dos primeiros, praticamente o primeiro juiz corregedor do presídio federal de Catanduvas. Deveriam ter sido transferidos para se mandar uma mensagem. Não foram. Antes ainda de nós assumirmos o ministério, nós conversamos com o governo de São Paulo, em o novo governo de São Paulo, que também assumiria, em comum acordo chegamos à conclusão de que as lideranças deveriam ser transferidas. Era importante mandar uma mensagem, porque se lideranças criminosas da principal organização cometem crimes graves, não são tomadas atitudes mais severas, se elas continuam comandando o crime dentro das prisões, passa um recado errado à criminalidade. O recado que passa é que o Estado não tem coragem de enfrentar essa organização. E para a criminalidade comum, muitas vezes querendo se proteger, o que o criminoso pensa? Bem, esse é o grupo que eu quero participar. Esse é o grupo que eu quero integrar, porque eu vou estar protegido. O Estado não tem coragem. Então nós quisemos mandar um recado diferente. E o que nós fizemos foi, em fevereiro, uma ação conjunta com o governo do Estado,
Ministério da Justiça e Segurança Pública, também com as Forças Armadas, também com apoio de outros ministérios, promovemos a transferência do Estado de São Paulo dessas lideranças criminosas para os presídios federais. E as lideranças foram isoladas. E nós mudamos as regras de visitação dos presídios federais. A partir dessa transferência, visita só por parlatório, sem mais visitas com contatos físicos, porque isso é importante, porque isso nos possibilita controlar mais eficazmente o contato dessas lideranças com o mundo externo. É um tratamento penal mais rigoroso? É, mas é um tratamento destinado a líderes de organizações criminosas, não ao criminoso trivial, não ao criminoso comum, não ao pequeno criminoso, mas sim ao grande criminoso. Uma dica acadêmica: pesquisem um caso norte-americano decidido por uma corte de apelação federal norte-americana chamada Brusino versus Carlson, que conta a história de como foram criados os presídios federais norte-americanos, os chamados Super Mac Prisons. Diante de um estado de perene rebelião e crimes praticados dentro dos presídios, as autoridades norte-americanas decidiram criar essas prisões de segurança máxima, e a constitucionalidade do tratamento penal mais rigoroso foi discutida nesse caso, chamado Brusino versus Carlson, que é muito interessante, fugiu aqui o ano da decisão, e é ainda interessante porque o relator do caso é um famoso também juiz filósofo, juiz filósofo, era juiz federal, também juiz filósofo, escreve muito na área de Law and Economics, que é o juiz Richard Posner. Houve uma intensificação, um fortalecimento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ainda em andamento. Foi dada autonomia para esses órgãos realizar o seu trabalho. Foi determinada a Polícia Federal que fortalecesse as forças-tarefas de investigação na área da corrupção. Nós conseguimos, com autorização do presidente, aumentar o número de pessoas que estão sendo chamadas nos concursos de andamento, que vai gerar resultados importantes. E nós prosseguimos combatendo de uma maneira mais intensa o tráfico de drogas. Para você ter uma ideia, até maio desse ano, a Polícia Federal apreendeu cerca de 39 toneladas de cocaína. Antes, 23 toneladas no mesmo período do ano passado. Então, um acréscimo muito significativo. Interessante destacar que as apreensões de maconha diminuíram. Mas isso tem uma explicação. O Brasil intensificou aquilo que a gente chama de Operação Aliança, que é a auxiliar ao Paraguai a erradicação de plantações de maconha no seu território. A maconha consumida no Brasil vem principalmente do Paraguai. Então, uma política de erradicação disso das plantações é bastante eficaz para o combate desse crime. Não me interessa a posição das pessoas em relação a drogas, se tem que ser liberada, se não tem que ser liberada. Não é liberada e é crime. Enquanto é crime, é um comércio negro e ele alimenta o crime organizado. Então, quando alguém compra ou consome droga, está alimentando o crime organizado, na verdade é uma das principais fontes de receita. Então, combater o tráfico de drogas, além de proteger as nossas crianças e adolescentes, também é uma política de enfrentamento do crime organizado. Nós decidimos também, esse comum acordo do presidente Jair Bolsonaro, que não íamos dar mais abrigo a criminosos comuns ou terroristas travestidos de criminosos políticos. Um primeiro caso foi o caso do Cesare Battisti. O governo anterior havia já determinado a extradição, no entanto ele autorizado a extradição, no entanto ele fugiu para a Bolívia. Isso também aconteceu na primeira semana do governo. Depois daquela crise no Ceará, eu lembro que eu estava no final de semana lá em Brasília, e de repente recebo uma ligação da Bolívia,
Isso é uma ligação de madrugada dizendo que ele tinha sido preso na Bolívia. Aí nós tentamos, na época, trazê-lo para o Brasil entregar ele para a Itália. Era uma questão apenas de demonstrar, né, à Itália que nós estávamos arrependidos de ter negado anteriormente a entrega dele, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter autorizado a sua extradição. Nós achamos que era simbolicamente importante. No final, optou-se por ele ir direto da Bolívia para a Itália. Também não tem problema, foi uma opção razoável. O mais importante é que ele, de fato, pagasse pelos seus crimes, que, aliás, ele confessou. Posteriormente, como foi divulgado amplamente, ele confessou 4 assassinatos lá na Itália, demonstrando que de criminoso político ou de inocente ele não tinha nada. Era apenas um assassino, e até foi um episódio vergonhoso o Brasil ter negado a entregá-lo ao Estado italiano durante muito tempo. Mas essa política também refletiu em outras situações. Recentemente, o Brasil cancelou o refúgio concedido a 2 indivíduos paraguaios, um deles de nome Juan Martín, estavam envolvidos em crimes comuns graves de sequestro e outros crimes no Paraguai, e estavam aqui no Brasil refugiados desde 2003, sob o manto de que seriam perseguidos políticos. O Brasil, diante de um novo pedido do Paraguai de revisão desse refúgio, avaliou e constatou: olha, se tem crime comum, não é crime político. Se tem crime e tem vítima, se tem crime de sequestro, se tem crime de assassinato, isso é preponderante em relação às motivações políticas daquele fato. E o Brasil negou o refúgio a esses, cancelou o refúgio a esses indivíduos, demonstrando mais uma vez uma mudança de política. Mais recentemente, o Brasil também está autorizando a extradição de um outro criminoso perigoso, chileno, que se encontrava no Brasil há um bom tempo, Maurício Noronha, deve ser entregue ao Chile após também muito tempo de dificuldade para realizar essa entrega. Nessa mesma linha, e aqui vale uma referência, nós avaliamos a nossa lei de imigração e a nossa lei de concessão de refúgio e percebemos que ali existem algumas falhas. O Brasil tem uma política imigratória muito generosa, ótimo. Nós somos um país imigrante, nós temos evidentemente a nossa população nativa de origem, a população indígena, mas nós somos um país formado por uma gama significativa de pessoas que vieram do mundo inteiro, da Europa, da África, da Ásia, ou seja, de todo lugar. E nós temos essa postura de tolerância e generosidade em relação à imigração. Isso é importante, isso não deve ser mexido. Nós temos, aliás, com a Venezuela, uma das operações de recebimento e abrigo de imigrantes que é das mais generosas do mundo inteiro. O Brasil é constantemente elogiado no tratamento que ele dá aos venezuelanos que fogem daquele país atualmente, infelizmente, falido. O tratamento que o Brasil dá a essas pessoas. Mas o que foi percebido na nossa lei de imigração, que apesar de ela ser generosa e louvável, isso também não deve se ir ao extremo de autorizar o ingresso de estrangeiros perigosos para a segurança pública e para a população brasileira. Nós analisamos a legislação e percebemos que havia possibilidade de editar alguma espécie de regulação que pudesse ao Brasil, embora manter essa política generosa, eventualmente dizer não a determinados indivíduos que buscavam ingressar no Brasil. A legislação falava que basicamente o Brasil podia negar refúgio ou ingresso de estrangeiros perigosos. Nós editamos uma portaria, não gosto dessa expressão, perigosos, a pessoa perigosa, mas dizendo basicamente, olha, o que vai ser considerado pela legislação como pessoa perigosa?
Suspeito de envolvimento, e a gente foi bem restritivo, suspeito de envolvimento em terrorismo, nos termos da legislação específica, ou seja, são condutas específicas de atos terroristas. Pessoas suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas, armas e pessoas. Pessoas com suspeita de envolvimento no âmbito deste projeto de aumentar justiça e segurança, um projeto de lei anticrime, está no Congresso Nacional. Um projeto. Nós sabemos que nós podemos avançar muito com medidas executivas. E, como falei agora há pouco, acredito que estamos avançando. Mas a mudança da legislação também é relevante. Não só pelo valor das medidas em si, mas também porque manda um recado, não é, a população importante, que o governo, que o Congresso está atento ao problema da criminalidade. O projeto de lei anticrime tem medidas lá contra a corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. 3 exemplos muito rapidamente. Contra a corrupção, mas contra todos os demais crimes. Execução da condenação em segunda instância. Esse é um tema antigo, não tem necessidade de explicar tanto, mas não existe justiça que funciona se a justiça não termina em prazo razoável. Durante a Operação Lava Jato, em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou sua jurisprudência dizendo: olha, após uma condenação criminal em segunda instância, se pode desde logo executar a pena. Não precisa esperar o trânsito em julgado. Seria ótimo que pudéssemos esperar o trânsito em julgado, mas o sistema brasileiro recursal é tão pródigo que leva o fato de que os processos se eternizem e muitos desses processos criminais acabam em prescrição. Então precisa ter um procedimento que chegue ao final, seja o inocente sendo totalmente aliviado das acusações, sendo liberado ou permanecendo em casa, seja o culpado respondendo pelos seus crimes. O que não se pode ter é um sistema que seja ordinariamente disfuncional, que não funcione, em que o culpado, quando é poderoso ou quando tem condições de manipular o sistema processual, consegue alcançar a impunidade, independentemente da quantidade de provas que existe contra ele. Medidas contra o crime organizado, para ficar em uma apenas. Um dos grandes nossos problemas é o controle das facções sobre os nossos presídios, nossos estabelecimentos prisionais. O que nós propomos lá dentro do projeto? Entre várias medidas. Olha, se você foi condenado por crime de pertinência a grupo criminoso organizado, ou seja, se você foi condenado por ser um membro de uma organização criminosa, ou por você ter praticado um crime através de uma organização criminosa, você não obtém benefícios prisionais, progressão de regime, saída temporária, livramento condicional, qualquer benefício prisional, enquanto houverem elementos probatórios de que você permanece vinculado. Por quê? Porque a execução da pena ela é fundada na ideia da ressocialização. Você tem um criminoso que vai para o sistema prisional, isso serve a vários objetivos, como neutralizar a capacidade dele de cometer novos crimes. Isso também tem um efeito preventivo, que é importante, além da justiça no caso concreto. Mas nós buscamos como ideal, embora muitas vezes isso não se realize, infelizmente, a ressocialização, que é devolver um cidadão e não um criminoso para reiterar a prática de crimes. E muitos se regeneram. Não há algo assim realmente inalcançável. Agora, nós não queremos devolver um soldado do crime às ruas. Então, basicamente, se coloca o condenado por esses crimes uma escolha: permanece faccionado e vai cumprir toda a pena sem qualquer benefício, ou sai da organização e tem a possibilidade de obter benefícios. Nós não queremos manter essas pessoas presas por mais tempo na prisão. O que nós queremos é estimular a saída da organização criminosa. O que nós queremos é enfraquecer a organização criminosa. O que nós queremos é, com essa medida, desestimular a permanência
daquele indivíduo condenado na organização criminosa. Acredito que isso tem um potencial extremamente elevado para enfraquecer essas organizações criminosas. E uma terceira medida contra crime violento, que é extremamente importante: o fortalecimento, a ampliação da rede nacional de perfis genéticos. É a prova do DNA. Como é que se faz investigação criminal em alguns países avançados hoje em dia? Praticado um crime, se isola o local e se buscam vestígios corporais. Às vezes um fio de cabelo, às vezes, por exemplo, se for um crime sexual, sêmen. Às vezes foi um crime que deixou vestígio de sangue, o sangue. Se colhe esse vestígio, se faz o exame do DNA com uma moderna impressão digital e se cruza com bancos de dados de perfis genéticos já colhidos, normalmente de pessoas que foram investigadas por crimes ou pessoas que foram condenadas por crimes violentos. Nós temos uma lei de 2013 que prevê a criação desse banco, mas a lei não foi nunca implementada de fato, porque havia resistência do Poder Executivo, principalmente em relação a ela. Uma das coisas que nós estamos fazendo no Ministério é nós vamos implementar essa lei. E por outro lado, apresentamos o projeto de lei de crime, a ampliação do rol de criminosos sujeitos à colheita do perfil genético. As críticas sempre existem. Não, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas no fundo, a colheita do material genético é como se fosse uma busca e apreensão, e não uma confissão. É basicamente passar um cotonete na boca e tirar o vestígio corpóreo e fazer o exame de DNA. Não se busca extorquir confissões, mas sim colher provas da prática de crimes. Bem, aqui não vou conseguir esgotar todos os temas do que estamos fazendo lá dentro do Ministério. 2 projetos para o futuro, em um futuro até relativamente próximo. Nós temos um projeto de redução da criminalidade violenta em municípios de alta incidência de violência. Escolhemos 5 municípios com índices de violência mais elevados, e isso vai levar uma ação mais incisiva da União Federal, do governo federal, junto com o governo estadual e com o governo municipal, nesses locais. Basicamente, a estratégia da atuação significa uma saturação de polícia ostensiva e polícia judiciária nessas localidades para prevenir crimes e prender criminosos e aliar essas ações a uma atuação de políticas sociais focadas naquelas fatores que eventualmente podem contribuir para a prática de crimes, como por exemplo restaurar ambientes urbanos degradados. É um plano que deve começar a execução agora em setembro, o lançamento nesse final do mês. Infelizmente Marília não está entre essas cidades, né? Infelizmente não, acho que é felizmente, né? É um pouco dúbio, mas não vai receber essa política pública porque ela é destinada a municípios com maiores índices de violência. Mas, para a alegria de todos, tem havido uma redução das estatísticas de crimes no país inteiro, né? Nós temos hoje estatísticas oficiais, nós não tínhamos. A partir de março desde março nós temos estatísticas oficiais, desde 13 de março, para ser mais exato, através do Sinesp. Nós temos estatísticas oficiais, podem ser consultadas inclusive pela internet, né? E o que nós temos observado é uma queda no país inteiro, em maior ou menor grau, dos índices estatísticas dos principais crimes, entre eles assassinatos. Assassinatos, uma queda percentual de mais ou menos 20% no país inteiro. Estatísticas oficiais, nem sempre com aquela confiabilidade toda, mas as estatísticas produzidas por ONGs, nem a grande maioria delas não muito simpáticas ao atual governo, também apontam essa queda. É uma queda extremamente interessante, muito em decorrência do trabalho dos governos locais, mas também do trabalho do governo federal, permita-me dizer. Então, me parece que nós estamos no caminho certo em relação às várias políticas. Há outras aqui que eu gostaria de mencionar, mas acho que o tempo não me permite. Última apenas.
nós estamos com um projeto importante na área de fronteiras, que é a criação de escritórios integrados, seguindo o modelo norte-americano. Lembrando que o 11 de setembro, houve o 11 de setembro, aqueles atentados terroristas terríveis, e quando depois do 11 de setembro houve uma séria reflexão, o que deu errado, por que nós não percebemos isso antes, e o que foi constatado é que várias agências de investigação, de aplicação da lei, cada uma tinha um fragmento de informação. Se os fragmentos tivessem sido lidos em conjunto, talvez pudessem ter prevenido o 11 de setembro. E o que eles começaram a fazer desde então? Começaram a unificar inteligência e operações de várias maneiras, mas basicamente criando escritórios integrados. O que nós queremos fazer é replicar essa experiência na área de controle de crimes fronteiriços, tráfico de drogas, armas, contrabando, todos os crimes envolvidos em áreas de fronteira. O projeto piloto vai ser em Foz do Iguaçu, na área da tríplice fronteira, deve começar a ser o primeiro escritório a funcionar ainda esse ano. Qual que é a ideia? Nós vamos colocar lá representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Forças Armadas, polícias locais, não necessariamente só do estado do Paraná, porque Foz do Iguaçu é uma caixa de ressonância para o país inteiro. Vamos colocar DIDOs de outros países e ali vamos ter um escritório integrado de inteligência e operações que vai ter reflexos importantes. Os recursos são limitados, nós precisamos focar. E nós precisamos, além de focar, unificar informações disponíveis e espalhadas em várias agências de aplicação da lei e que, se forem reunidas, nós obteremos resultados mais eficazes. Bem, vou terminar com uma história apenas. E essa história aí não tem a ver com o Ministério. É uma história importante, mas às vezes acaba sendo esquecida no âmbito dos cursos de direito. Há muita preocupação hoje em dia com esse projeto que foi aprovado da Lei de Abuso de Autoridade. O governo federal está estudando e vai fazer proposições ao presidente para verificar se vamos vetar, não vamos vetar parcial, não vamos vetar, ou se vai sancionar integralmente. Isso vai ser tratado com muito respeito com o parlamento. Mas tem uma história que é interessante e que vale a pena ser contada, que é muitas vezes esquecida. Um caso que aconteceu no final do século XIX, um caso que envolvia um juiz do Rio Grande do Sul chamado Alcides Mendonça Lima. Esse caso é interessante pelo seguinte: a Constituição, então, em vigor, a primeira Constituição Republicana de 1891, garantia, como foi seguido pelas Constituições sucessivas, a soberania do Tribunal do Júri. E naquela época, no entanto, apesar de existir a Constituição Federal, os estados, eles tinham competência para legislar sobre processo civil e processo penal. Então vários estados editaram legislações próprias de processo civil e de processo penal. No estado do Rio Grande do Sul, foi editada uma lei pelo então presidente do estado, na época não era governador, o presidente chamava Júlio de Castilhos, que era um poderoso político do final do século XIX e começo do século XX. E o Júlio de Castilhos editou uma lei para regular o processo por júri e estabeleceu, diferentemente do regulamento atual, que os votos dos jurados não seriam sigilosos. Os votos seriam dados em público, não é? Bem, o grande problema de dar os votos em públicos é que havia um receio de que, se os jurados fossem chamados a proferir os seus votos em público, eles ficassem receosos de agir com a necessária independência, que eles pudessem se sentir reféns dos caudilhos locais. Ou seja, eles podiam eventualmente, ao invés de absolver ou de condenar, mudar os seus votos para ajustá-los à conveniência dos poderosos do local.
Essa lei do Estado do Rio Grande do Sul, o juiz Alcides de Mendonça Lima, que era então juiz do foro da comarca de Porto Alegre, ele decidiu que essa lei era inconstitucional e que ele não iria então aplicar essa lei, porque feria, vamos dizer, de certa maneira, a soberania do júri, já que expunha aos jurados a ameaças ou retaliações. O Júlio de Castilhos ficou possesso e oficiou ao então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que seria mais ou menos o equivalente aos tribunais de justiça locais, pedindo que o juiz desidioso fosse processado por vários crimes que existiam na época, inclusive abuso de poder. O juiz foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e houve um pedido de um recurso, uma revisão criminal na época, ao Supremo Tribunal Federal. Quem apresentou esse recurso foi nada mais, nada menos do que Rui Barbosa. Rui Barbosa assumiu a causa e produziu um dos textos jurídicos mais importantes já produzidos no Brasil, chamado Júri e a Independência dos Juízes. É um texto que está disponível gratuitamente hoje, como as obras completas do Rui Barbosa, na rede mundial de computadores. Vale a pena a leitura. E o que o Rui Barbosa diz no âmbito desse artigo? Primeiro, que de fato ele argumenta que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que retirava o sigilo das votações do júri, era inconstitucional. Ou seja, que o juiz Alcides Mendonça Lima estava com a razão. Mas ele também argumentava que, ainda que assim não fosse, criminalizar o entendimento do juiz só porque ele adotou uma determinada interpretação da lei, que pode não ser aquela melhor, que pode ser eventualmente aquela que no final não prevaleça, significava criminalizar a atuação da magistratura e dar fim à independência da magistratura. Daí veio a expressão que ficou célebre entre nós, o chamado crime de hermenêutica. E o Rui Barbosa foi bem sucedido. Em 1896, o Supremo Tribunal Federal, 1896, o Supremo Tribunal Federal invalidou a condenação do juiz Alcides de Mendonça Lima. E desde então, desconheço juízes ou magistrados que foram processados por crime de hermenêutica no Brasil. Digo isso porque existe esse projeto, foi aprovado pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado. É um projeto interessante. Certamente ninguém é favorável a abuso de poder, mas nós temos que tomar muito cuidado para evitar que, ainda a lei bem intencionada, possa servir como uma censura à atuação de juízes independentes, de promotores independentes e de policiais corajosos, que se arriscam no dia a dia para aplicar a lei e que não têm condições de cada um deles ser acompanhado por um advogado do lado para saber o que pode fazer exatamente, até onde pode ir, o que pode fazer. Ou seja, claro que é necessário coibir o abuso de poder, mas tem que tomar muito cuidado com a dose. E o governo federal vai examinar com muito cuidado esse projeto de lei, com respeito, mais uma vez, ao Congresso. Como disse, não está nada decidido, mas nós não podemos esquecer, nesse exame, de pensar na história, de pensar nesses grandes exemplos do passado, como Rui Barbosa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos.
Convidamos, neste momento, a coordenadora do curso de Direito, Francis Marília de Pádua, e a coordenadora dos cursos de Farmácia e Biomedicina, Lara Cristina Casadei Ubeda, para prestarem uma homenagem em nome do corpo docente e discente ao ilustre palestrante. Nossos agradecimentos, Vossa Excelência Ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, pela inesquecível participação como palestrante em nossa 26ª Semana da Unimar, Universidade de Marília, com palestra intitulada O Projeto de Lei Anticrime. A única coisa que devemos ler é o próprio livro do Franklin Roosevelt, Marília, agosto de 2019, programa de mestrado e doutorado em Direito da Unimar, curso de Direito Unimar, Universidade de Marília. Os homenagens não param. Feitas as homenagens, nós queremos neste momento